quieto, eternamente quieto. Nem mesmo o som das águas agitadas e escuras podia ser ouvido. Então, uma grande cepa espiralada de canção moveu-se através das águas infinitas. E então havia vida, mas a melodia não parou. Ele continuou sua música, preenchendo toda a criação com sua harmonia divina. E assim continua hoje, para todos aqueles que ouvem. Olá, eu sou Matheus Cabot, bruxa, jornalista e fundador da Casa de Ania. Olá, eu sou Stephanie Gribel, bruxa, taróloga e mestre em ciências sociais. Sejam bem-vindos ao Vozes da Deusa, o podcast onde desvendamos juntos as múltiplas faces e vozes do paganismo brasileiro. Hoje conversamos com Iago Ferraz, pagão, feiticeiro, psicanalista e estudante de biologia. Também é escritor e produtor de conteúdo sobre paganismo e xamanismo, especialmente germânico. Olá pessoal, gostaria de dar boa noite aos meus convidados, a vocês que estão ouvindo esse nosso retorno, entre aspas, do podcast Voz da Deusa. Nosso convidado de hoje, inclusive nessa semana, me deu um conselho muito interessante falando sobre essa questão de tempo e cobrança, sobre como a gente faz as nossas coisas, enfim. E me falou muito sobre nossos projetos terem ritmos para acontecer, né? A nossa vida ela tem um ritmo. E apesar de eu estar pensando muito sobre o retorno do Voz da Deusa com esse episódio de hoje, eu acho que eu vou tentar abolir essa palavra de retorno, né? Sejam bem-vindos ao 8º episódio. Alguns episódios vão ter intervalos de meses, outros podem ter intervalos de dias, mas esses são os ritmos da vida. É natural, vai e vem. Então sejam bem-vindos. Como eu já falei, eu conversei essa semana com o meu convidado, que é também o meu tarólogo, é também o meu amigo de anos, que é o Iago Ferraz. E estamos também aqui acompanhados de Stephanie Gribel, que em todos os episódios conversa com a gente. Boa noite. Estou muito feliz de estar gravando com vocês. É bem legal, né, fazer trabalhos sobre paganismo com quem a gente admira, e quando a gente admira e também ama essas pessoas, é melhor ainda. Então, estou muito feliz de estar conversando com vocês aqui hoje. Oi, pessoal, boa noite. É um prazer estar falando com vocês de novo. E como o Iago falou, é muito bom, né, conversar sobre esses temas. Especialmente com ele, que é, assim, muito nosso amigo, a gente gosta muito dele, então é um prazer enorme receber ele aqui hoje. Eu sempre me atropelo, né? Eu já comecei a abrir o episódio falando 1000 coisas atravessadas, né? Mas como a Stephanie comentou, o Iago é um grande amigo. Nós estudamos na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e eu conheci em 2015, quando a gente organizava junto, nós três, inclusive, o Círculo Pagão da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E aí, desde dos primeiros encontros, o Iago estava lá presente, e eu lembro que eu ficava muito impressionado com as experiências que o Iago trazia, com os conhecimentos que ele compartilhava com a gente. Minhas primeiras experiências com cartas foram com vocês dois, né, com o Stephanie, com o Iago, enfim. Dessa admiração veio também a participação na Três Faces da Deusa, com o nosso documentário. Já fica o convite para quem estiver ouvindo ir lá assistir também, que é um documentário com o Iago e com a Stephanie, né, além de Bárbara, falando sobre seus cultos, e os dois especificamente com relação a Diana. Spoilerzinho do que a gente pode vir a conversar, mas para a gente iniciar esse bate-papo, eu queria que você, Iago, se apresentasse, né? Você falasse quem você é para as pessoas, e aí eu faço sempre um gancho automático de você se apresentar, quem você é, onde você está, o que você faz, mas também de onde você veio, o que você fazia, enfim. Meu nome é Iago, tenho 26 anos, sou estudante de biologia e de psicanálise clínica e sou pagão desde que eu me lembro. Eu vim do interior do estado do Rio de Janeiro, de Barra do Piraí. Eu já cresci próximo tanto de elementos de religiões de matrizes africanas, especialmente a Umbanda, quanto de elementos mais que a gente está mais acostumado dentro da comunidade pagã. Principalmente o que dizia respeito a elementais, fadas, coisas desse tipo, e bruxaria, porque sempre foi algo que minha mãe se identificou, né, como bruxa, muito embora muito mais próximo do ofício de bruxa do que aquela ideia religiosa, né, da bruxaria como religião que a gente vê muito no neopaganismo hoje. Mas
por ter, né, essa influência já dentro de casa, quando criança e comecei a me interessar por divindades, mitologia, que eu acho que é um interesse que a maioria das crianças passam, né, através de televisão, livro e etc. A minha diferença é que eu estava num cenário familiar em que aquilo não precisava ser tratado como mitologia, que aquilo tinha um espaço para ser visto como crença, né? Então, o meu primeiro contato religioso já foi com algo mais esotérico, assim, por conta da minha mãe, que fez eu ser atraído para o paganismo, fez eu me conectar, conhecer deuses muito jovem, sendo Diana e Odin os primeiros deles. E como eu sempre fui muito de estudar, eu fui aprofundando essa questão da bruxaria mais pro paganismo, e através de mim a minha mãe puxou a religiosidade por trás daquilo que para ela antes era mais um ofício também. Então, hoje em dia, dentro do meu núcleo familiar, a gente tem uma relação forte com o paganismo de várias formas, e que é uma metade assim do meu caminho espiritual, porque eu digo que eu tenho um caminho espiritual coletivo e um caminho espiritual individual. Eu tenho um paganismo coletivo que é muito eclético, que é um paganismo de muitos deuses, de muitas práticas, que envolve bruxaria, feitiçaria e coisa do tipo, que é um paganismo que eu divido com outras pessoas, assim como já dividi com vocês. E eu tenho um caminho pessoal também, que não é em grupo, não é em nada, mas que é muito voltado, aí sim, especificamente para o paganismo nórdico, que embora eu tenha, né, uma troca com várias pessoas, eu não participo de nenhum grupo e coisa do tipo, muito embora eu tenha levado isso para dentro do meu grupo familiar também. Então, eu estou, né, num caminho dentro do paganismo há vários anos, que é quem eu sou, é a minha forma de ver a vida, é o que está por trás das minhas escolhas profissionais, é a minha filosofia e é tudo para mim, né? A minha identidade. Ô, amigo, você começou contextualizando uma coisa que sempre que eu penso em você, eu lembro disso, de quando eu te conheci, e o fato de você vir de uma família pagã, para mim era uma coisa muito mágica, né? Eu acho que ele sempre idealiza como seria vir de uma família minimamente aberta para esse tipo de religiosidade, enfim, com essa liberdade. E aí, eu acho que também não é o caso de você responder pela sua mãe, claro, mas você sabe como que ela veio a ter essa abertura, como que isso chegou na sua família? Posso emendar com uma pergunta? Porque eu acho que dá para falar bastante, porque eu fiquei muito curiosa de saber como que isso se dava na prática, né? Isso que o Matheus comentou, né? Que vem da sua mãe, sua mãe leva até você, na sua casa. Queria que você contasse um pouquinho, assim, como que isso se dá na prática. Eu acho que quem vem de família cristã igual eu, assim, tem muita dificuldade, né? De entender como que se dá um novo arranjo, né? Uma nova forma de ver a espiritualidade. Aí você pode contar um pouquinho como que era, assim, sabe? As festas, se tinha festas, como que eram as datas comemorativas, se tinha alguma coisa. Minha família já era permissiva a pensamentos religiosos diferentes, porque o pai da minha mãe, a mãe dela, tios e etc., já tinham uma ligação muito forte com Umbanda e com um trabalho com espíritos até de forma doméstica mesmo, né? Trabalhar com os espíritos dentro de casa, receber, coisa do tipo. E isso já tem vários elementos mágicos, né, ligado a tanta questão dos espíritos, como ervas, coisas nesse sentido, simpatia e etc. Talvez por já ter essa liberdade, minha mãe sentiu interesse em coisas que ela via em algum lugar. Não sei qual foi o primeiro contato dela com isso, se foi em revista, se foi na televisão e etc. Mas ela sempre teve um chamado mais para esse lado de bruxaria desde a adolescência, né? Porque quando ela era adolescente, ela tinha uma amiga e elas iam para um bambuzal, meditar, ritualizar, coisas desse tipo. Eu não sei bem de onde que veio essa informação para ela, mas o chamado dela a gente imagina ser alguma coisa ancestral, porque nós somos descendentes de ciganos. E pelo pouco que a gente sabe que ciganos eram esses, mas pelo que a minha bisavó falava,
tinha prática de leitura de mão, de leitura de carta, alguma coisa ligada a um culto à lua e etc. Então tem várias nações ciganas, né? Tem várias vertentes ciganas e não necessariamente todas elas são voltadas para um misticismo, para uma coisa voltada à magia e etc. Mas por essas informações que a nossa bisavó passou, a gente imaginava que essa comunidade cigana, de onde faz parte da nossa ancestralidade, tinha essa coisa, e talvez seja disso que tenha esse chamado, né, tenha se recuperado na família através da minha mãe e aí passando adiante. Aí, a pergunta que a Stephanie emenda, como eu falei, o que eu via da minha mãe quando eu era criança era muito o interesse na bruxaria no sentido de ofício, né? Fazer feitiços, coisas para limpar a casa, para atrair sorte, simpatia, coisas nesse sentido. Foi através de mim que eu fui trazendo o paganismo por si só, né? O paganismo ligado ao culto aos deuses, como uma espiritualidade mesmo, para isso que inicialmente não estava puxado mais para essa parte devocional e etc. Então, quando a gente começa a, em família, fazer rituais de verão, celebrar sabás, entre aspas, porque a gente não chama dessa forma, mas a roda do ano, dizendo assim de uma maneira mais genérica, foi algo que eu trouxe para a família, mas isso já a partir da minha adolescência, não era algo que eu vivenciei na minha infância. Na minha infância era mais essa coisa da bruxaria, como ofício que eu fui trazendo, né, para minha mãe essa questão dos deuses, onde ela acabou se encontrando também. É legal você falar isso, porque você trouxe uma ancestralidade cigana que acho que nem eu conhecia, e olha que eu te conheço há 7 anos, não lembro você ter comentado sobre isso. É legal você trazer algo tão antigo, e agora você fala sobre algo que você trouxe para essa família. Então, é uma ancestralidade, é uma cultura familiar que continua sendo alimentada, continua se transformando, né? E você agora tão jovem, né, com 26 anos, já traz elementos novos para essa cultura da sua família. O seu chamado, então, de onde vem para essa vertente, né? Já que sua mãe vinha mais de uma bruxaria voltada para o ofício, como que você se encontra, né, nesse contato diante aos deuses, nessa posição de devoção, de culto mesmo? Foi através de um chamado diretamente por divindades. É um pouco confuso, porque isso são coisas que remontam a uma infância tão antiga minha que eu não sei exatamente a ordem das coisas. Mas 2 divindades que eu lembro que estavam presentes no meu imaginário na minha infância era Diana e era Odin. Odin, eu sabia coisas sobre ele. Então, provavelmente eu conheci ele em algum filme, alguma história, porque eu sabia dele, eu sabia dos corvos, sabia da mitologia e etc. Diana, eu não faço ideia da onde que eu conheci ela. Mais uma vez, na pré-escola, eu fiz um colar com um biscuit, aí um lado eu desenhei uma lua e no outro lado eu escrevi Diana, sabe? E eu não sei da onde que eu ouvi falar dela, porque quando eu lembro que eu comecei a estudar sobre ela de fato, por causa dessa conexão que eu tinha, ela já estava presente na minha vida, né? Eu não lembro de ter estudado sobre ela antes, mas ela era uma deusa que estava ali. Mas, até por ser jovem, né, acho que quando você é criança você não pensa muito em religiosidade. Então eu tinha essas 2 divindades na minha cabeça, assim, mas talvez mais como personagens, como parte assim da minha imaginação. Mas por ter esse contato com bruxaria, com coisa de elementais e etc., eu pesquisava sobre muito isso na internet assim que eu tive acesso a computador. E quando você chega nesses conteúdos, você vê que as pessoas que falam sobre esses conteúdos cultuam esses deuses. E eu vi, caramba, as pessoas cultuam esses deuses. Então, esses deuses existem. E a partir daí eu comecei a ter um estudo, né, mais direcionado para essa questão dos deuses. Aí eu fui vendo o que era paganismo, o que era politeísmo e etc. E acabou que por
muito tempo isso ficou centralizado na figura de Diana, né? Até porque o paganismo nórdico, parece que ele tá nessa comunidade pagã mais genérica, né? Ele tá ocupando um espaço maior, é algo mais recente, né? As comunidades paganismo eclético e paganismo nórdico ficavam em bolhas diferentes, até porque são movimentos que historicamente vêm de uma origem diferente. A gente tem a consolidação da Wicca ali em algum momento, e a partir dela, vários outros paganismos começam a crescer, e a gente tem o paganismo nórdico com uma origem totalmente diferente. Então, acho que por eu não ter essa troca com outras pessoas, por eu não ter tanto conteúdo, acabou que era algo que foi ficando para trás assim. Eu fui focando muito nessa coisa de Diana, Lúcifer, Arádia e outros deuses que foram aparecendo no caminho. Então, a ordem que eu me lembro dos acontecimentos é basicamente essa, mas como tem alguns eventos aí que estão desde o jardim da infância, não dá para eu ter certeza quando que aconteceu cada coisa. Eu fiquei pensando aqui, ainda para fechar esse círculo de família, como que é com seu irmão? Como que é para ele agora? Que é alguém que é mais novo que você, então você agora é essa pessoa que talvez simbolize também uma inspiração para ele, assim como sua mãe foi para você? Como que é essa troca? O meu irmão, ele tem uma inteligência espiritual muito grande, né? Ele tem basicamente uma vocação sacerdotal, porque eu sei muita coisa e muita coisa pautada em estudo. Ele é preguiçoso para estudar, mas quando você precisa de um conselho, precisa de uma resposta, ele é aquela pessoa que dá a resposta, né? Ele entende os deuses, ele entende a espiritualidade e ele tem um foco muito grande nisso. Ele é muito dedicado para a espiritualidade. Inclusive, ele também faz parte de centro de Umbanda e ele tem uma dedicação grande para isso. Ele tem um conhecimento muito grande sobre o fundamento da religião, mas o que ele desenvolve lá também é concomitante, é um caminho nele que ele também está construindo no paganismo. E, inclusive, o nosso clã é familiar, mas a gente chegou num processo e na conclusão de que nós vamos formalizar o nosso clã para que outras pessoas possam conhecer, outras pessoas possam participar numa estrutura parecida com Coven, embora a gente não use essa nomenclatura. Eu vou assumir, né, o papel inicial sacerdotal e o meu irmão certamente é meu braço direito em relação a isso, sabe? Porque apesar de ser mais novo que eu, ele tem essa coisa, sabe? É o caminho dele também. Eu tava aqui lembrando também sobre o nosso tempo na universidade, você falando sobre sua família e tudo mais. Se eu não me engano, você estudou com um grupo do Oberon também, não? Sim. No caso, né, para quem estiver ouvindo, o Oberon Ravenheart, que aqui no Brasil é mais conhecido por conta do Grimório, né, de Aprendiz de Feiticeiro. Mas como que foi essa experiência também? Foi uma experiência, muito importante. Em primeiro lugar, eu tinha um problema com grande parte dos livros que eu tinha acesso em português, das coisas que eu li em português na internet, porque diferente de um processo que grande parte da comunidade do paganismo passa, de conhecer o paganismo através da Wicca, através da bruxaria moderna e etc., eu não conheci o paganismo através da bruxaria moderna nem através da Wicca. Então, muito do que era escrito nessa perspectiva não era o que eu estava procurando, não era algo que eu tinha afinidade. Mas, ao mesmo tempo, não era aquela coisa de tipo, bruxaria tradicional, ser clássico. Não era. Tu estava alocada no tempo, estou no século XXI. Mas não era aquela estrutura ali que correspondia ao que eu sentia, o que eu fazia, etc. Eu li o Grimório para o Aprendiz de Feiticeiro quando eu tinha uns 14, 15 anos, e eu gostei muito, porque era uma coisa, era neopaganismo, não era um reconstrucionismo pagão de paganismo do passado, era neopaganismo, mas ele não necessariamente seguia uma estrutura que era muito reproduzida do que eu via na bruxaria moderna aqui no Brasil e que eu não me identificava.
Eu não lembro o que, mas eu entrei em contato com o Oberon, mandei e-mail para ele, falei sobre mim, etc. E alguns meses depois, uma coisa bem Harry Potter, né, eu recebi uma carta me convidando para estudar na Grey School, que é a escola de feitiçaria do Grey Council, que é um conselho de grandes nomes do neopaganismo norte-americanos e da Europa também. Aí tinha o Oberon, o Buckland, o Raven Grimace, etc. E aí tem essa escola associada a eles com a opção de você fazer classes nela de maneira remota. E aí, se eu não me engano, eu fui o primeiro brasileiro a participar, e aquilo me obrigou a aprender inglês e me deu a oportunidade de conhecer mais sobre paganismo, sobre neopaganismo, sobre feitiçaria, numa lógica que é um pouco além do que eu estava tendo acesso no material em português, porque aí quem está ouvindo agora pode até pensar, nossa, mas tem tanta coisa em português, etc. Só que tem muita coisa hoje, há 10 anos atrás não tinha muita pouca coisa para você ler se comparado à quantidade de informação que a gente tem. Lá eu fiz, né, um link, uma conexão com muitas pessoas da comunidade norte-americana, tanto pessoas nessas figuras mais proeminentes assim, quanto pessoas para trocar ideia e etc., que foi o que começou a abrir mais espaço para o paganismo nórdico na minha vida, né? Porque o paganismo no Brasil ainda está se consolidando, ainda não deu tempo da bolha do paganismo nórdico se unir com a bolha do paganismo eclético. Mas para lá, em outros países, isso já está acontecendo há décadas e décadas e décadas, né? Tem um espaço muito grande para esses cultos ali dentro, e aí eu consegui me encontrar mais. Então acabou sendo uma experiência bastante importante, tanto que eu fiquei lá alguns anos, eu cheguei a trabalhar com ele, sendo administrador do site, coisa do tipo, mas hoje em dia já não tenho tanto contato. Você tinha quantos anos nessa época? Quando eu recebi a carta, eu acho que eu tinha 15 ou 16, mas eu fiquei com eles até basicamente uns 20, 21 anos. Você era bem novinho, né? E aí eu fiquei pensando assim, o quanto que isso, tudo que aconteceu na sua vida espiritualmente, moldou, assim, não é moldou, né? Mas conduziu de alguma forma para que você escolhesse a faculdade que você foi fazer, sabe? Para você ser a pessoa que você é, construir seu caráter, fazer suas amizades, assim. Porque acaba que influencia tudo, né? E Sim, eu acho que enquanto uma galera começa mais tarde, porque tem uma questão de estar na casa dos pais, não é permitido, é escondido, né? Você não, assim, você foi esse jovem que foi crescendo no meio disso tudo. E para os seus colegas da escola, assim, tinha isso? Assim, você já jogava cartas? Você atendia eles? Eles sabiam o que você fazia? Eles se interessavam? Isso me lembra até uma frase que eles sempre falavam na Grey School, que é feiticeiros não se encontram por acaso, né? Porque apesar de ser uma lógica de neopaganismo no geral, eles falam muito de wizard, né? Porque eles seguem uma tradição de feitiçaria renascentista e coisa do tipo, muito ligada à ciência, etc. Essa é a pegada deles. E aí sempre se falava dessa frase, feiticeiros não se encontram por acaso. Isso dizia a respeito tanto de ter um propósito quando você encontra outras pessoas como você, mas que existem movimentos que fazem com que você encontre pessoas como você cedo ou tarde, se você estiver aberto a procurar os sinais. Inclusive, o Oberon tem várias lições sobre como você encontrar pessoas como você, digamos assim, no meio da multidão. Mas isso sempre aconteceu comigo. Então, desde antes da Grey School, quando eu estava no ensino fundamental, eu tive amigos pagãos. Inclusive, lembra que eu comentei que a minha mãe, na adolescência, ela tinha um amigo que era bruxa também, fazia as coisas juntas? Eu estudava com o filho da minha mãe, que também era desse rolê. Então, no ensino fundamental, eu tive amigos assim, inclusive a Ana, que é uma das minhas melhores amigas até hoje, ela sempre esteve na minha vida, desde que eu era pré-adolescente. No ensino médio, fui para outra escola, também tinha pessoas não pagãs, pessoas assim, simpatizantes,
e que hoje em dia são pagãs e são muito amigas de mim por conta disso. Não é de propósito, mas eu já converti muita gente pro paganismo. E eu estava no ensino médio, né, quando eu entrei para Grace School, e foi aí que eu comecei a jogar cartas. Eu não tinha muito interesse em jogar carta pelo que eu via da minha família, da minha mãe, não veio isso, não veio muito deles, não. Eu tinha uma instrutora na Grace School que ela era professora de tarô, e a gente era próxima, ela gostava de mim, ela queria que eu aprendesse, aí ela me deu um site lá, falou que eu escolhi o deck que eu queria, aí ela me mandou por correio e ela me ensinou sobre o tarô. Então, quando eu comecei a utilizar o tarô estudando mesmo com o meu primeiro deck, aí eu lembro que eu tinha exatamente 16 anos. E eu jogava para algumas pessoas na escola, eu jogava para a família, eu jogava para mim mesmo, porque eu sempre estive próximo de pessoas que eram, no mínimo, interessadas por isso. De forma que, mesmo se eu não tivesse isso em casa, com a minha família, eu nunca teria sido aquele pagão totalmente solitário, porque eu sempre tive isso e na faculdade não foi diferente, né? Quando eu fui para rural, já achei um monte de gente do rolê ali. Eu lembro quando eu conheci o Iago, assim, né? É porque a gente estava começando ali os encontros do círculo, acho que talvez fosse o segundo encontro só. E aí esse encontro foi lá no Jardim Botânico, eu acho, lá no alto, assim, no meio do mato, das já árvores. lembrei dessa lembrança que você está falando. Mas eu lembro muito, assim, de passar por ele. Tipo assim, a gente marcou num local X, o Iago estava um pouco afastado. Eu lembro de passar por ele, assim, achar curioso um garoto ali, sentado, sabe, num tronco, alguma coisa assim. E aí depois ele chegou, conversou com a gente. Eu lembro muito do Iago falar, e ele falava dos deuses e inventava, sabe? E Sim. É por isso que ele converte pessoas, porque é muito bonito ouvir ele falando assim, e toda essa coisa, sabe, da natureza, que parece que ele vai falando assim e ia se mexendo com ele. Então era sempre uma experiência muito bonita. Iago, você estava falando ainda sobre a Grace School, né? Relatando que você mandou um e-mail para o Oberon, ele respondeu sobre essa tutora que comprou um baralho e pediu para você escolher, enfim, se dispôs a te ensinar. Esse acolhimento todo é natural deles ou você acha também que teve alguma conexão imediata entre vocês, especial? Porque me pareceu um acolhimento assim quase que fraternal, né? O que acontece é que eu era meio Hermione, sabe? Então, eu ganhava muito biscoito de todo mundo, porque todo mundo me achava muito inteligente, gostava dos meus trabalhos, coisa do tipo. Ainda hoje, né, amigo? Por conta disso, eles foram me dando funções ali dentro. Então, eu virei tutor, porque a escola é dividida em um grupo para alunos menores de idade, que eles podem fazer determinadas classes, e um grupo para maiores de idade. Então, eu era tipo um tutor dos mais novos, e aí eu auxiliava eles, coisa do tipo. E aí eu já recebia basicamente um salário deles. Depois eu virei assistente da diretora. É porque é complicado, porque a gente chama tudo de diretor, mas quando você olha, né, para traduções em inglês, tem nomes diferentes, né? Tem direções diferentes, tipo Red Master e etc. Então, tipo, tinha uns diretores assim que estavam abaixo hierarquicamente do Oberon. E aí eu era assistente de um, e aí eu recebia dinheiro para isso também. Eu tinha uma relação com eles que não eram todos os estudantes que tinham, sabe? E aí você mergulha nesse momento, você relatou também que já antes já tinha contato com Odin, enfim. Eu queria que você falasse sobre o paganismo nórdico na sua vida, a sua maneira. Como que, de fato, você mergulha nesse tema, como que ele funciona para você, junto às suas demais práticas, como que você olha para a comunidade brasileira? Quando eu estava nessa idade que eu me afastei da Grace School, eu já estava me sentindo um pouco desconectado, porque eu já estava muito interessado em paganismo nórdico especificamente, né? Porque, inclusive, nessa época, eu conheci um dos professores lá, ele é um PhD de Oxford, e a área de estudo dele é esoterismo germânico, pré-história germânica e etc. Então a área dele era, né, paganismo nórdico. E foi ele que me acolheu
no paganismo nórdico, porque na comunidade norte-americana, principalmente, eu via o paganismo nórdico dentro de um neopaganismo mais eclético, coisa do tipo. Eu estava acessando isso pela internet, eu não estava lá, eu não estava com essas pessoas. A comunidade pagã que eu tinha acesso do paganismo nórdico era brasileira e grande parte desta comunidade é extremamente fechada, de forma que, infelizmente, sabemos que temos grupos que, inclusive, são racistas e nazistas, e tem outros grupos que não são, mas que, por aquilo que eu falei, né, do paganismo nórdico, ele tem um desenvolvimento, ele tem uma ressignificação, ele tem um caminhar da antiguidade para a contemporaneidade, que é contínuo, que é ininterrupto, ele tem uma identidade religiosa que não necessariamente se compartilha com outros paganismos. Então, tem muita gente que não acredita em outros deuses, que acha que você não deve praticar o paganismo nórdico se você mistura com outras coisas e etc. E eu me importava muito com o que as pessoas pensavam. E as pessoas que eu conhecia, que eu convivia do paganismo nórdico, me colocavam muito para baixo, sabe? E eu não conseguia me sentir fazendo parte disso, e era muito difícil porque a coletividade, o grupo, é um princípio muito importante no paganismo nórdico. É um paganismo muito complicado de você simplesmente, vou ficar na minha, ser solitário e não falar com ninguém. Isso me afastava um pouco. Só que, através dele, né, e conversando isso com ele, eu fui vendo que isso não fazia sentido nenhum, né, que isso falava sobre pessoas e não sobre o paganismo nórdico em si, que as visões que eu tinha, a liberdade que eu queria ter, não tinha nada de errado, sabe? Se tinha alguém que poderia falar que eu estava errado, era ele, porque, porra, ele é PhD em Oxford de religiosidade germânica, sabe? Ele me deu uma afirmação de que esse podia ser meu caminho também. E como eu ainda estava nisso de que eu preciso de afirmação de alguém, ele foi essa pessoa. Então, até nisso a Grey School teve a importância dela. E a partir daí eu comecei a ficar muito interessado, mas era um interesse que era meu, não era um interesse que era da minha família, não era um interesse que era do meu irmão, nem dos meus amigos. Então, geralmente, o que eu tinha em grupo com as pessoas era voltado para outros deuses, especialmente Diana, mas sempre fez parte, a partir, né, bem dessa parte dos 20, 21 anos, do meu culto individual. Só que isso foi tomando mais importância, foi tomando mais protagonismo na minha vida ao longo do tempo, porque eu fui tendo, dentro do paganismo nórdico, experiências espirituais, experiências com os deuses que eu nunca tinha vivenciado, né? Então, por mais que eu tenha uma história no paganismo desde a minha infância, as grandes experiências espirituais da minha vida aconteceram dentro dos últimos anos, dentro do paganismo nórdico. Aí, basicamente, foi no paganismo nórdico que eu comecei a canalizar divindades, né? Quando eu me interessei, que eu senti um chamado pelo xamanismo. A minha identidade dentro do xamanismo é totalmente voltada para o xamanismo nórdico. Então, acabou que é dentro do paganismo nórdico que está a minha forma de ver a vida, que está a minha forma de agir, os meus valores, os meus princípios para ser, tratar e lidar com as pessoas, os meus objetivos, a minha forma de ver, minha honra, a minha forma de lidar com os deuses, é totalmente baseada nisso. De forma que hoje, a minha ligação e o meu trabalho com outros deuses e com outras práticas espirituais que não do paganismo nórdico, em 90% do tempo, são ligadas à minha família. Porque no dia a dia, eu sigo o paganismo nórdico basicamente, porque realmente se mostrou como o meu caminho, onde eu me encontrei, onde eu mais me conecto com a minha ancestralidade, onde eu sou mais próximo dos deuses, onde eu sou mais importante e útil para outras pessoas, que é, na verdade, uma das coisas mais importantes para mim nesse caminho, porque da mesma forma que anos atrás eu precisei de alguém para validar as minhas crenças e falar que não é porque tem gente que acha que eu não posso fazer isso que eu não posso fazer, eu fui me tornando essa pessoa para muitas outras pessoas, sabe? Eu sou muito feliz por isso. A gente, então, daqui a pouco
vai ainda falar mais sobre a sua prática pessoal, individual, coletiva, mas por hora eu gostaria que você recitasse pra gente a citação que você trouxe e na sequência conversar com a gente por que você escolheu essa citação específica. Bom, uma palavra que tem sido muito central para mim no paganismo é o êxtase, sabe? Não o êxtase apenas naquele sentido ritualístico de transe, mas o êxtase de um sentimento contínuo, né? Que é difícil imaginar que tenha como você sempre, ou quase sempre, estar com essa sensação, porque a gente chegou numa época em que as pessoas muitas vezes ignoram as paixões dela, ignoram os desejos, demonizam o ego, se desconectam da natureza, mas quando você vive o paganismo, você aprende a escutar suas paixões, você se reconecta com a natureza e isso vira essa chavinha do êxtase, que é o que faz eu ver isso como uma coisa tão basal, não só no paganismo, mas com quem conhece a Terra, né? Tanto que eu sempre penso, às vezes você vê música sertaneja, né, falando da vida no campo, tipo Deus e eu no sertão, Jeito do Mato, da Paula Fernandes, é gente cristã cantando ali, mas eles estão falando sobre a natureza, sobre a terra e o êxtase que isso dá. Isso é algo que tem sido muito importante, muito direcionador em como eu tenho levado o meu caminho. E no paganismo nórdico, especificamente, a gente tem o som tendo muita importância, né? O nome dos deuses não são palavras, são sons. As runas são sons. O som tem poder, o galo, etc. Então tem uma coisa muito forte na vibração, no som, na música, e isso está ligado ao êxtase da existência. Então é por causa disso que eu peguei, na verdade, 2 citações, porque as 2 são curtinhas. Uma é do David Hume, ele fala no Tratado da Natureza Humana, que é assim: a razão é, e apenas deve ser, uma escrava das paixões. Só pode pretender ao papel de as servir e as obedecer. Que é sobre essa questão, né, do paganismo ensinar a gente a ser guiado pelas nossas paixões, que levam a gente à sensação de êxtase. E a outra também curtinha é um poema da Orides Fontella, que uma amiga minha me apresentou recentemente, e essas 2 frases acho que definem o que é o paganismo e o êxtase dele para mim. Nunca amar o que não vibra, nunca crer no que não canta. E, basicamente, desde que eu conheci isso, essa é a minha filosofia religiosa, minha filosofia de vida. Nunca amar o que não vibra, nunca crer no que não canta. Tava aqui pensando, você falou de toda a sua trajetória, o pessoal que tá ouvindo, tá te conhecendo, vê que é uma trajetória bem fundamentada de um lado familiar, fundamentada de um lado de estudo, fundamentada de um lado de toque dos próprios deuses, de uma orientação dos próprios deuses, enfim. Mas quais foram os momentos ao longo dessa sua jornada, os momentos de dores, de dificuldade, de desafio, de noites escuras, enfim. Como que também foi, não percalços, né, mas quais foram os maiores desafios para você, enfim, ao longo desse caminho? O que você precisou encarar, enfim, os momentos de sensibilidade. Hoje eu tô um pouco enrolado, pessoal, mas é porque faz muitos meses que a gente não grava. Então tô um pouco atrapalhadinho. Mas eu queria saber também nos momentos ruins, né? Essa ideia de bom e mal não faz sentido pra gente. Mas esses momentos de fragilidade ao longo dessa jornada também. Cara, tiveram alguns momentos que foram complicados, sim, principalmente algumas épocas da minha adolescência. Adolescência falando de período de idade. Eu tenho 26 anos, mas eu ainda tenho uma dificuldade de me ver como adulto. Eu ainda me sinto muito adolescente. É geracional, também tenho isso. Mas o que acontece? Quando você cresce com um olhar pagão, você tem
teoricamente, muitas vantagens, né? Você lida bem com o corpo, você lida bem com sexualidade, você lida bem com porte, você lida bem com sentimentos, você lida bem com as coisas. Só que as pessoas que estão ao redor de você não lidam, sabe? Você tem, né, uma mente aberta, uma liberdade muito grande em muitas coisas que as pessoas não têm, e isso sempre te coloca muito diferente, muito mais sensível que os outros, muito mais fora do padrão em muitas coisas. Então, em muitos momentos eu tive dificuldade de me incluir, sabe? Em muitos momentos eu tive dificuldade de ter experiências que outras pessoas da minha idade estavam tendo. E isso era muito revoltante para mim, porque eu sempre tive uma puxada pro lado sacerdotal muito grande que eu não sentia como escolha minha. Então, eu tive a famosa síndrome de Sabrina, sabe? Eu quero ser um garoto normal. E eu não sentia que eu tinha essa opção. Então, eu tive muitos momentos de revolta com os deuses. De descrença também? Eu tive um período de descrença algumas vezes, mas associados a processos depressivos que eu passei. Inclusive, teve uma época do Círculo Pagão mesmo, inclusive foi a época do documentário, que eu estava muito descrente, só que era um momento tão difícil que eu não tinha como estar descrente. Eu precisava crer em alguma coisa, porque senão nem ia dar para segurar a barra. Eu lembro que naquela época eu mudei totalmente as minhas crenças, eu mudei totalmente como eu lidava com as coisas, porque eu precisava crer em alguma coisa, mas a tristeza estava me deixando cético, então nada que era complexo demais fazia sentido para mim. Então eu entrei numa vibe daquele paganismo bem básico, de Deus, deusa, 4 elementos e tipo, é isso, energias, sabe? Eu absorvi muito aquilo para dentro de uma época, porque depois que eu fui vendo, eu escrevia textos sobre isso, tinha vídeo, coisa do tipo, tanto que quando eu voltei para mim mesmo, né, voltei para isso, eu apaguei a maior parte do conteúdo que eu tinha sobre na internet, porque eu não me via naquilo. Foi um período de dificuldade, né, que eu meio que me adequei a uma visão que não era necessariamente a minha, porque eu não estava conseguindo ter fé naquilo que realmente sempre esteve comigo. E já muito próximo do paganismo nórdico, o paganismo nórdico ele é um paganismo ortopráxico. Ele tem celebração, tem devoção, tem magia, tem espiritualidade, mas ele é muito centrado na prática, no que você faz no dia a dia, seus valores, nos seus princípios, em honra. Se você está se sentindo um lixo, se você está se sentindo a pior pessoa do mundo, se você está sem confiança nenhuma, você não se sente honrado. E se você não se sente honrado, você se sente muito distante dos deuses. Então, foi um período bem complicado também, associado a algo que estava acontecendo na minha mente. No sentido da espiritualidade, dos deuses criarem desafios para eu passar, para me ensinar alguma coisa e coisa do tipo, eu só fui vivenciar isso agora, recentemente. Eu estava com a minha vida bastante no lugar, tudo caminhando do jeito que eu gostaria, e as coisas foram ruindo, uma por uma. E os deuses ignorando todas as minhas preces, aparentemente. Mas acontece que anteriormente, no último bloco de verão, a gente faz juramentos aos deuses, e eu tinha jurado certas coisas à Freya, que justamente por eu estar tão confortável com a minha vida, eu não estava cumprindo, né? E quando tudo desmoronou à minha frente, eu tive que cumprir, e eu tive muitas visões de uma runa, né, que chama Hagal, que é o granizo dos deuses, né? É a tempestade dos deuses que cai sobre você e destrói tudo. E eu fiquei revoltado de novo, porque, não tinha outro jeito. Só que, inclusive agora eu vou tatuar essa runa, porque o que eu aprendi com isso é que quando os deuses jogam o granizo deles sobre o seu abrigo frágil e destrói ele,
eles te obrigam a construir uma morada mais forte. Tudo que eu perdi nos últimos meses abriram portas para hoje, agora, aqui nesse momento que eu tô falando com vocês, eu tá vivendo o melhor momento da minha vida, sabe? Tá tudo... Eu tô onde eu deveria estar, tá tudo fluindo graças àquilo que aconteceu. É isso, eles sabem que os nossos deuses não escrevem por linhas tortas. Amigo, muito lindo te ouvir falar. Você falou, lá no início da sua explicação, você falou sobre voltar para si. E é tão forte, né, a gente tomar propriedade mesmo do próprio corpo, de quem se é, né? É um movimento de autoconhecimento muito intenso. E aí você disse que agora você está em si no seu melhor momento, né? E que momento é esse? Hoje em dia, como que é a sua rotina, a sua prática? Você acorda com o quê? Quais são os seus projetos do agora também? O que você quer desenvolver a partir de hoje para amanhã e, enfim, e em diante, né? Você chegou nesse ponto. É legal que a conversa de hoje especificamente, a gente começou bem minuciosamente, né? Passo a passo, desde lá de trás, e a gente chega agora nesse momento brilhante. Estou na melhor fase da minha vida. E daqui em diante? Eu estou num momento de muito aprendizado. É curioso que o aprendizado no paganismo, os ciclos que você vive no paganismo, eles não têm uma ordem certa para acontecer. Tem gente que começa numa etapa, tem gente que chega em determinada etapa anos depois, não tem uma ordem definida. E aconteceu que, nesse momento turbulento, quando as coisas ficaram ruins e eu me olhei no espelho, eu não gostava do que via, e eu pensei, se meu pior inimigo sou eu mesmo, tenho que matar essa versão aqui. E eu comecei a lutar contra ela todos os dias, e ao longo desse processo, uma amiga minha, que é uma dessas que eu falei que lá no ensino médio era simpatizante, mas hoje se reconhece como pagã, que é a Paola, ela está dando os primeiros passos dela, só que os primeiros passos dela estão sendo a mesma etapa que eu estou vivendo, de conhecer o êxtase, o poder daquilo que vibra, daquilo que canta, do som, da palavra, de como o paganismo é bonito e é especial. Então a gente tem aprendido muita coisa juntos e com uma valorização xamânica da ancestralidade muito grande. Então sempre tem toda uma carga ancestral reforçando as coisas. E todos os dias a gente tem chegado a reflexões importantes que mudam muito a minha forma de pensar. E dentro desse processo, associado não só a ela, mas a... Eu estou num momento muito afetivo também, né? Que as conexões que eu tenho têm sido muito importantes para mim, para eu reconhecer meu próprio valor. E os deuses me deram essa chavinha do êxtase, né? De forma que eu não preciso estar num ritual para sentir o êxtase. Eu só preciso sentar, respirar e eu consigo sentir isso. O que não significa que eu não fico com raiva, que eu não fico triste. Todos os sentimentos são importantes, mas eu consigo estar bem sempre. Então, o meu dia a dia tem sido um culto, né? Porque quando você está em êxtase, você está com os deuses. Todos os atos de amor e prazer são rituais aos deuses, afinal. A minha rotina tem sido muito nesse sentido, né? Na questão de rotina de ritual e etc. É mais no dia que é o dia de fazer um blote para uma divindade, um dia que vai ter alguma coisa em família, algo nesse sentido, né? Seguindo mais calendário. Eu não tenho ritualizado tanto, mas eu tenho tido experiências espirituais com Tora, com Freya, com Odin, todos os dias, sabe? Simplesmente de forma espontânea, às vezes acontecem umas coisas muito doidas, e na minha maneira de me ver, no que eu tenho feito, nos meus objetivos. E dentro disso, eu tenho focado, né, meu trabalho público agora dentro do paganismo nórdico propriamente, né? Eu criei uma página sobre isso, embora eu não vá parar de colocar no meu Instagram também, mas desde que eu criei ainda não coloquei muito conteúdo porque eu estava meio que de férias. Mas o objetivo é esse, continuar gravando vídeo, continuar dando acolhimento para pessoas que se identificam com o que eu falo e precisam de acolhimento, escrevendo textos, fazendo que a inspiração mandar. Iago, você comentou que você vai abrir, né, o seu clã familiar, e aí conta também pra gente como que vai ser isso, assim, você vai aceitar outras pessoas, vai acolher dentro desses espaços também?
O que você está planejando nesse sentido? Isso começou num momento em que eu fui convidado a ir para Umbanda algum tempo atrás, porque uma entidade me chamou e falou que eu tinha que entrar na Umbanda, não porque aquele era meu caminho, mas porque eu tinha que aprender a trabalhar com os espíritos, me comunicar com eles, me incorporá-los, porque essa prática estava se perdendo dentro do meu caminho, no paganismo no caso, que é o que a gente sabe que é verdade, né? O paganismo no Brasil, inclusive, tem preconceito com pessoas que trabalham com espírito e incorporação de espírito. E aí ele me explicou que a Umbanda, minha passagem ali, ia ser o primeiro passo para eu ajudar a trazer isso de volta. Eu fui, né, me informando mais sobre isso, inclusive vi várias vezes no Lua Serena, Elfo Lunar falando sobre esse tema, e eu fui vendo quanto que esse movimento realmente era importante. Só que aí acabou que eu tive esse desenvolvimento, a partir daí, né, comecei a trabalhar com espíritos, com incorporação, com canalização de divindades fora da Umbanda, mas ainda era ou na minha prática pessoal ou num contexto familiar. E ainda ficou uma coisa assim, né? Então ainda não era uma coisa que estava sendo aberta para as pessoas, continuou fechado num só lugar. Aí, ano passado, em um evento que estava tendo, né, de algumas lives, coisas do tipo, que tinha a Lua Serena, o Alex, o Elf, etc., a Petrúcia, falando sobre essa questão da incorporação e etc., reforçando a importância, né, do resgate desse saber do paganismo, na bruxaria e etc., isso gerou muita polêmica, muita crítica de muita gente falando besteira e recriminando isso, e naquela hora veio o estalo, que tipo, percebi a preparação para isso, né? Então tá na hora de colocar isso em prática, abrir esse trabalho. Aí nos abrimos a escutar os deuses, ver o que eles tinham a dizer sobre isso, e a gente foi recebendo as orientações. Então a gente vai formalizar nosso clã de forma que outras pessoas possam fazer parte dele. Claro, tem um processo iniciático envolvido, né? Não é assim, posso entrar. Como qualquer clã, você precisa passar por um processo para entrar ali, só que vai ter um trabalho de assistência para as pessoas poderem assistir rituais abertos, participarem de rituais abertos e, assim como ocorre na Umbanda, por exemplo, terem consultas, conversas com entidades incorporadas, mas dentro de uma lógica pagã. Não é misturar a gira de Umbanda com paganismo. É tudo contextualizado dentro de uma estrutura de rituais de bruxaria, rituais pagãos, celebrações e etc. Tem, claro, cultos internos, mas vão ter cultos abertos ao público com essa finalidade de ter esse trabalho social que faz parte da bruxaria. Não simplesmente a questão da incorporação, né? Mas o feiticeiro, a bruxa, tiveram papéis sociais, né? Seja como herveiros, como curandeiros, como conselheiros, como oraculistas e etc. Então, além de formalizar para desenvolver a nossa prática ali dentro, a gente também quer ter esse espaço para oferecer esse serviço para a comunidade, como costumava ser em outros tempos. E onde vai ser? Primeiramente aqui em Seropédica, porque vai ser o mais central que a gente tem, porque eu moro aqui, meu irmão vai estar morando aqui, é um lugar tranquilo para minha mãe acessar, para as minhas irmãs acessarem. É isso, né? É onde a gente vive, então tem que ser um lugar próximo daqui por hora. Além de ser super importante, né? Um espaço de bruxaria na Baixada. E amigo, a minha penúltima pergunta para você, como uma pessoa que ensina, que transfere conhecimento com bastante sensibilidade, muitas pessoas que ouvem o nosso podcast são pessoas curiosas ou que estão começando. E aí eu queria que você compartilhasse com essas pessoas algum tipo de conselho mesmo, orientação ou pensamento, principalmente para aquelas que buscam também o paganismo nórdico, que estão perdidas diante a comunidade brasileira, não sabe por onde iniciar. Eu acho que a primeira coisa que a pessoa tem que ter em mente é que o paganismo nórdico
Na verdade, mais apropriadamente dizendo, o paganismo germânico, né, o paganismo nórdico é um paganismo dentro do paganismo germânico, é um guarda-chuva que tem várias coisas ali dentro, né? Então, existe Asatru, existe reatinismo, existe odinismo, existe uma série de caminhos. Alguns caminhos têm restrições, alguns caminhos são religiões fechadas, alguns caminhos permitem outras coisas e outros não, mas nenhum deles define o paganismo nórdico como um todo, né? Então, uma pessoa que é curiosa sobre o paganismo nórdico, paganismo germânico, talvez deva focar em estudar genericamente antes de, por exemplo, tentar entrar numa Asatru, por exemplo, né? Depois, conhecer o paganismo germânico, entrar numa religião mais fechada, etc. Aí vai, né, para esses caminhos, tentar conhecer pessoas, mas de princípio ver o que é isso, né? O que é paganismo, porque eu acho que antes de entender quais são os rituais, quais são as datas celebradas, o que pode, o que não pode, o que significa esses símbolos, é entender o que é animismo, entender o que é xamanismo, entender o que são os deuses, o que é se conectar com os deuses, né? O que é ser politeísta, buscar essa conexão com a natureza primordialmente e a partir daí vai para essas coisas que são mais cerimoniais, mais litúrgicas, mais simbólicas. O que eu vejo no paganismo nórdico, germânico, é muita gente fazer o caminho contrário. Você estuda o que é um blote para Thor, e aí você estuda lendas de Thor, e você lê sobre aquilo, e aí os brindes que são feitos dentro desse blote, como é o ritual, aí usa o cordão do Mjolnir simbolizando ele, né? Mas você sente Thor quando você vê uma tempestade, você escuta um trovão e você tem vontade de gritar o nome dele de volta, porque Thor é o barulho do trovão? Às vezes não, sabe? Porque vai por um caminho contrário. Então eu acho que pegar o animismo e o xamanismo tem que ser o primeiro passo. E fora isso, a outra orientação que eu posso dar é procurar pessoas que se identifiquem com aquilo que você está buscando e fazer perguntas, né? Porque cada um vai ter as suas dúvidas, cada um vai ter as suas dificuldades no início, cada um tem suas dúvidas específicas e a melhor maneira de sanar essas dúvidas é perguntando, especialmente para os deuses, né? Mas enquanto você ainda não tem mais segurança de ver que os deuses realmente te respondem, a gente pode perguntar para os mensageiros deles. Eu disse que essa ia ser minha penúltima pergunta, mas desde o começo da chamada eu tô com um zumbidinho aqui no meu ouvido falando assim, pergunta de mim, pergunta de mim, pergunta de mim. Então essa vai ser a minha penúltima pergunta, que eu nem sabia muito bem como formular, não sei se vai ficar solto no episódio, mas sabe quando fica aquela vozinha de se você não obedecer, não dá bom? E aí então eu vou te perguntar de forma bem livre, onde está a Diana hoje? Diana continua sendo uma deusa recorrente na minha vida, porque eu não sou daquelas pessoas que no dia a dia eu tenho a bruxaria como religiosidade, não. Tenho bruxaria e feitiçaria mais como ofício mesmo. Mas de vez em quando eu faço isso, e foi ela que me ensinou. E, curiosamente, tudo que envolve os deuses é muito sincrônico, de forma que Diana é uma deusa da lua, ela é uma deusa de muitas coisas, né? Mas o arquétipo, a face dela que sempre foi muito forte para mim foi a da lua, foi a lua crescente, a lua nova, a lua minguante, a noite como um todo. E por mais que eu tenha mergulhado no paganismo nórdico, esses deuses nórdicos tenham tomado um protagonismo que outros deuses tiveram em alguns momentos, a gente não tem um deus nórdico da lua. Na verdade, a gente tem, né? Tem Mani, ele é um deus da lua, mas ele não é um deus que geralmente é venerável, mais como se fosse uma personificação simbólica. Então, a lua continua sendo sagrada para mim, e a lua continua sendo Diana.
Então, por mais que nos meus atos estejam outros deuses, por mais que Freya esteja sempre ali brilhando no sol ensolarado, a noite vem todos os dias, e quando a noite chega, é Diana que está no céu. E, claro, ela é uma das divindades centrais do meu clã familiar. Então vamos para a última pergunta, Iago, que a gente faz para todo mundo que vem aqui conversar com a gente. Para você, o que é a voz da deusa ou as vozes da deusa? Os olhos enchem de água na hora. Eu acho que quando eu falo que aquele poeminha, né, tem sido um resumo do paganismo para mim, que a segunda parte dele fala: nunca crer no que não canta. Eu acho que esse canto é a voz da deusa, sabe? É a voz de Freya nos meus dias, é a voz de Diana nas minhas noites, é a música que a gente dança quando a gente celebra os ciclos da lua, a mudança das estações, a música do ritmo do nosso coração, o tambor que a gente toca nos rituais, os gemidos de prazer, o vento batendo nas folhas, tudo é uma música que é a voz, dela, né? E para mim tem sido isso, sabe? Para mim tem sido isso de uma forma muito forte, né? Igual eu falei, o som virou um elemento muito importante para mim. Então, quando eu penso na voz da deusa, na voz dos deuses, né? Melhor dizendo, não é só simbólico, não é só metafórico. Eu estou escutando essa voz o tempo inteiro, e o maior êxtase está em escutar essa voz saindo da sua própria boca. Tem uma coisa que Stephanie e a gente sempre fala, que em todo episódio que a gente termina de gravar, que às vezes os episódios são mais importantes pra gente, né? Pra nós dois. É sempre um lembrete de muitas coisas. É sempre uma conversa que não termina, assim. Eu acho que esse podcast pra gente é uma conversa que começou lá no primeiro episódio. E aí a cada episódio, apesar de ser só 8, mas são 8 episódios que são muito intensos, de muita profundidade, de muito sentimento, né? Então cada episódio, para mim, é uma pessoa a mais que entra na conversa. Tem esse sentimento, né? São pensamentos que vêm, que vão, coisas que se cruzam, enfim. E aí eu quero começar a minha consideração final da mesma maneira que eu iniciei. Comecei meio destrambelhado, né? Falando que era um retorno, mas que não era um retorno, e ritmo, enfim, me bananei todo. Mas falar sobre ritmo, né? Sobre fluxos, você fala agora sobre a voz da deusa ser uma canção que também é ritmada, né? E todos nós temos o nosso tempo, todos nós temos o nosso ritmo. Estamos indo para um terceiro ano de grande dificuldade, não tem sido fácil para todo mundo, não tem sido bom para todo mundo, às vezes não é bom mesmo, às vezes é ruim, enfim, às vezes estamos longe, às vezes estamos próximos, às vezes estamos mergulhados na nossa fé, às vezes estamos com a cabeça para fora desse mar, não estamos mergulhados na nossa fé, enfim, são momentos de sol, momentos de lua, e toda vez que eu converso com irmãos de fé, ou vocês dois são não só irmãos de fé, mas de vida mesmo, pessoas que eu realmente amo, admiro, enfim. Toda vez que eu estou em comunidade, eu me sinto seguro, né? Estar entre pessoas que me compreendem, estar entre pessoas... Às vezes não é nem questão de compreender, porque dentro da nossa própria comunidade tem muita discordância, mas um lugar ao qual eu me sinto pertencente, mesmo com as diferenças, né? É sempre um sentimento que na Reclaiming falam bastante, é de retorno para casa, né? Toda vez que eu estou em magia, eu me sinto retornando para casa, para um local seguro. E essa conversa, depois de meses, desde o 7º episódio, foi mais um lembrete dessa volta para casa, foi mais um degrau nessa caminhada, enfim, várias metáforas que simbolizam talvez a carta do caminho do baralho cigano. Então gostaria de agradecer o Iago por estar aqui hoje, por estar aqui nos últimos 7 anos. Hoje eu fui fazer conta de quando nós fundamos o Círculo Pagão lá atrás, 2015, 2022, ó, essa matemática eu sei fazer, então tem 7 anos aí, mais ou menos, que a gente troca, e para mim o tempo não passou, né? E
no Círculo de Fadas, às vezes o tempo voa, ou às vezes o tempo parece que não passou, que ele não sai do lugar, e pra mim é esse sentimento meio maluco, né, de passar muito tempo, de não passar quase nada de tempo, mas durante todo esse tempo eu me sinto muito grato. Então, mais uma vez, obrigado por hoje também. A conversa de hoje foi inicial, muitas coisas ficaram de fora, fica o convite pra gente voltar e conversar mais vezes, enfim, volte sempre no podcast, na minha vida, nos meus dias, tá tudo certo. Eu queria dizer que eu tô muito feliz com esse episódio. Eu já tinha falado pro Matheus, né, da gente gravar com o Iago, e eu acho que essa questão do ritmo, do tempo, né, e essa não cobrança, ela falou muito comigo. Porque vocês sabem, né, quem pratica magia, acho que no geral, sabe que às vezes você tá num período da sua vida que você pratica mais, que você faz mais coisas, que você tá mais dedicado ao estudo, ao ofício e a tudo. E aí tem épocas que você não tá tanto, né? E aí quando você não tá tanto, às vezes você se cobra achando que você deveria estar tão entregue quanto antes, mas é só isso, é só sobre fluxo, né? Às vezes a gente tá lendo um livro super denso sobre magia, não significa muita coisa, às vezes significa, às vezes não, assim. É só sobre a gente não se cobrar tanto sobre o tempo que a gente se dedica a isso, mas se dedicar a isso de uma forma mais leve, sabe? Como o Iago falou, assim, será que você escuta as vozes dos deuses na natureza? Ou é só quando você para estudar? Sabe o que é mais importante? Enfim, aí eu começo a falar várias coisas, né? E não parar mais. Mas eu tô muito feliz porque é o que o Matheus disse. Cada episódio fala muito com a gente e com o que a gente está vivendo nesse momento. E aí, quando a gente recebe o feedback do pessoal que escuta, a gente vê que também chega para essas pessoas no momento em que tem que chegar, né? Às vezes não vai ser... Esse podcast não vai ser ouvido assim que for lançado, né? A pessoa vai demorar um mês, uma semana, um ano. E é legal ver que chega para as pessoas também no momento em que elas precisam ouvir. E eu acho que hoje a gente ouviu aqui as vozes dos deuses, como o Iago falou, né? Enfim, foi muito especial. Estou muito feliz. Iago, volte sempre mesmo. A gente sempre fica com essa sensação de que queria falar mais, de que ia ouvir mais as histórias, né? Mas também fica o convite para todo mundo conhecer o Iago, que ele é maravilhoso, o conteúdo dele é muito maneiro. Isso. Eu também agradeço, gente. Gostei muito de participar. O sentimento é recíproco, né? Porque um dos poderes da magia, do som, está na palavra. Às vezes você está falando alguma coisa, mas quando você fala, você coloca em palavras, você também absorve melhor algo que estava ali, né? Mais como uma verdade, um saber inconsciente. Então, eu também me escutei hoje, né? Então, todo mundo sai ouvindo, aprendendo de alguma forma. Isso que você falou, né? Tem gente que vai escutar daqui a um mês, daqui a 2 meses, daqui a 3 meses, esse episódio, qualquer outro episódio, e isso sempre é uma maneira de escutar os deuses. Voltando àquela frase que eu falei, eu esqueci o nome da autora, infelizmente, né? Mas ela fala, feiticeiros não se encontram por acaso, né? Então, quando a pessoa para para escutar sobre os deuses estão ali falando com ela também. E fico agradecido e honrado de estar fazendo parte disso, especialmente por ser ao lado de vocês, que eu admiro tanto. Muito obrigado. Agradecemos a você que chegou até o final desse episódio. Que possamos juntos fazer ecoar a magia. Vozes da Deusa é uma produção Casa de Ania. Acesse o nosso site casadiania.com.br.